Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta com o programa Polêmica Espírita, em seu terceiro programa já, né? Nós já falamos aí sobre os temas que vocês puderam acompanhar. O primeiro foi justamente sobre Allan Kardec e suas reencarnações, e o segundo, Kardec e a previsão sobre a sua volta. Nós agradecemos a companhia de vocês, estamos muito contentes, muito satisfeitos com a boa repercussão que o programa vem tendo, cada vez mais a audiência vem aumentando, porque é o nosso interesse justamente que esses estudos possam chegar ao maior número de pessoas possível, né? É realmente um assunto bastante polêmico, né? Por isso o nome Polêmica Espírita. Até algumas pessoas ficaram um tanto assustadas, né, Paulo, com a questão do título. Mas o nosso objetivo não é atacar ninguém, e sim expor essas ideias de modo que você que nos assiste possa, então, tirar as suas conclusões, né? Então, nós teremos também, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para parabenizar o Paulo, que está aí publicando o seu primeiro livro pela Edições Renascer. Ele que já tem aí vários livros, né, em forma de PDF e também livros físicos, né, e está aí inaugurando, né, a série de livros que é Edições Renascer, né, uma editora espírita nova lá de São Luís do Maranhão, está aí lançando, né? Nosso livro aí será o segundo do Paulo Neto aí, que estreou, né? Ver se eu consigo aqui compartilhar, né, Paulo, esse seu livro. Vamos ver aqui, ó. A capa dele, né? É a capa dele. Você pode, inclusive, falar um pouquinho sobre ele, né? Ah, não, esse aqui não. Vai falando um pouquinho sobre esse seu livro, né? Enquanto o pessoal vai chegando. O principal objetivo da pesquisa era tentar ver se as reuniões de desobsessão seria algo que a gente pudesse encontrar uma recomendação em fazê-las, né, dentro das obras de codificação. E aí nós resolvemos fazer essa pesquisa, levantamos os dados e hoje a posição é bem clara. Sim, recomenda fazer isso. Inclusive, eles falam que é uma tarefa nossa. Não que os espíritos não possam fazer a parte deles, né? Mas é porque os espíritos, assim, vamos dizer assim, inferiores estão mais perto de nós, né, do que dos espíritos superiores. A informação que eles passam é a seguinte: os espíritos inferiores correm dos espíritos de luz, vamos dizer assim, né? A luz, de certa forma, ofusca eles vazam, né? Como se diz no popular. E eles chegam mais perto da gente. Então, como eles estão mais perto da gente, é mais fácil a gente conversar com eles do que os espíritos. Só nisso. Não é que a gente seja melhor que os espíritos superiores para conversar com eles, que muito mais pelo contrário, né? Nossos argumentos talvez são limitados, mas esse pontapé inicial, muitas vezes, que a gente dá para que depois ele seja esclarecido lá no mundo espiritual, é missão nossa mesmo, e nós aprendemos muito com isso, muito mesmo, principalmente nas reuniões. Quem participou de reunião sabe disso. Bacana. Bem, nós vamos deixar na descrição, né, depois do término do nosso estudo, como vocês podem adquirir essa nova obra do Paulo Neto, Reuniões de Desobsessão, Momento de Acolher Espíritos em Desarmonia, tá bom? Bem, então vamos voltar aqui ao nosso... Beleza. Bem, e também gostaria de, antes do Paulo começar o seu estudo de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo de hoje, nós vamos também aqui mostrar para vocês, né, como já mostramos uma vez, a série de estudos, né, que o Paulo já escreveu, né, já elaborou. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui está. Deixa eu ajeitar melhor aqui, para que vocês possam, né? Então, cada uma das obras, né, que tratam, que desenvolvem, né, que desenvolveram justamente toda essa pesquisa que nós estamos aqui apresentando no programa Polêmica Espírita, aqui pela RAI TV, Rede Amigo Espírita, né? A convite aí
né, da Rai TV. Eles se interessaram bastante sobre essa sequência de estudos do Paulo, que estão aí, ó, mostradas nesse esqueminha aí em PDF, né, que estamos demonstrando para vocês aí, que somam, né, Paulo? Quantas páginas aí? Nessa primeira obra, que é Kardec e Chico, dois missionários, tem uma delas que é impressa, né? Que é a primeira, o volume 1. Depois surgiu o 2, o 3 e o 4. Ao todo, são próximos de 1.450 páginas. Sim, exatamente como está ali. Ó. Total, 1.449. Perfeito. Isso aí. E desse material, nós estamos fazendo e-books, né? De temas mais focados, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a leitura. E esse aí distribuímos. Então, todos eles estão no meu site. A única coisa que não está no meu site é o livro, que obviamente a editora que publicou quer ganhar, né, recuperar o investimento, né, vamos dizer assim. Os outros e-books não, estão tudo disponível no meu site para quem quiser lá. Todos gratuitos, pessoal. Olha que bacana, né? Todos grátis aí para vocês baixarem. E o que o Paulo está fazendo aqui é embora seja bastante coisa, é uma compilação, né? Porque se ele fosse falar sobre, né, num vídeo, sobre tudo isso que ele colocou nesses livros, né? Realmente tudo, ia ficar lives aí, cada uma com as 3, 4 horas, né? Então, realmente é um estudo bastante profundo, muito sério, né? E para realmente quem quiser se aprofundar nesse assunto, quem quiser ter uma opinião embasada, ou mesmo querer, se a pessoa quiser efetivamente contrapor, né, aquilo que está sendo aí exposto, né? Então tem todos aí a possibilidade de se aprofundarem ou mesmo desenvolverem algo que possa fazer frente a esses argumentos expostos aí. Ok, então vamos, Paulo, falar hoje sobre um tema também que vai cada vez mais complementar aquilo que você já vem falando, né? Que no caso de hoje é Kardec e suas mensagens póstumas, não é isso? Em que você vai desenvolver essas mensagens que foram aí atribuídas a Allan Kardec. Então, com você a palavra, Paula. Ok. Obrigado, Arthur. Só complementando a informação que o Arthur falou, esse livro que ele anunciou aí, quem faz o prefácio é ele, tá? E a segunda obra da editora vai ser o dele, sobre a Atlântida, tá? Então pode preparar aí também, que ele vai apresentar a obra dele. Boa noite a todos, em especial ao nosso amigo Tiago Toscano, Ari Valério e Samuel, que são pessoas que já estão na minha lista de contatos lá no Facebook há muito tempo, né? E já conhecem o nosso trabalho. Então, uma coisa que é importante, gente, o que vai mais fortalecer os nossos argumentos em relação à polêmica não é cada parte isolada, mas é o conjunto, tá? O conjunto é que importa. Agora, na próxima semana vai ter uma parte especial que, na minha visão, e eu acho que o Arthur também percebe, que dentro de tudo que eu levantei vai ser fatal para tirar essa ideia de que Chico foi Kardec, tá? Então, eu estou dando essa palhinha, mas vamos lá, o que interessa de hoje. Que nosso tema, então, é Allan Kardec e suas mensagens póstumas. A nossa frase inicial, como sempre, né, temos uma frase inicial. O homem propende muitas vezes a julgar os fatos segundo o horizonte acanhado de seus preconceitos e conhecimento. Essa é a frase de Leon Denis. Nós vamos desenvolver os seguintes tópicos. Nós vamos fazer uma introdução, nós vamos falar as manifestações póstumas de Allan Kardec, nós vamos citar mensagens de Santo Agostinho, de Tiago, nós vamos falar de uma manifestação de Kardec a Chico, nós vamos relatar um fato curioso de transfiguração, vai ficar por enquanto só no suspense, não vou falar de quem é, não. E as desconhecidas materializações, que isso aqui é a cereja do bolo, viu, Arthur? É a cereja do bolo. Esse final aqui, não, acho que não vai deixar dúvida nenhuma. Bom, vamos lá na nossa introdução. Sempre apresento alegações de que, pelo fato do espírito de Allan Kardec não se manifestar, ou não ter se manifestado, segundo alguns, seria a prova de que ele estaria reencarnado.
O que nunca apresentam é o argumento doutrinário para respaldar tal pensamento, né? Vários são os motivos pelos quais um determinado espírito não se manifesta, mas necessariamente não o de estar reencarnado. Porquanto é possível o espírito de uma pessoa viva se manifestar. Bom, então nós temos que dar uma certa parada aqui para falar sobre isso, mas vamos daqui a pouco. O que muitos não sabem é que existem inúmeras mensagens atribuídas ao codificador. Dessas, nós conseguimos levantar 67. É óbvio que categoricamente não podemos ou não temos como comprovar que todas sejam autênticas, nem mesmo dizer que não sejam de sua autoria, né? Enfim, não podemos bater o martelo para decidir a favor de um lado ou de outro, ou seja, autêntico se não é, tá? Nós vamos colocar, citar algumas coisas e, como dizer, cabe a vocês serem o juiz da questão, tá? Vamos lá. Só retomando o que nós falamos lá na live que nós citamos, que o tema, melhor dizendo, era a Kardec e suas reencarnações, nós apresentamos essa lista de 7 de nomes de personagens que são tidos como Kardec reencarnado. Então, a partir de julho de 1888, que foi quando nasceu esse primeiro da lista, João Lopes de Dalva, até novembro de 1997, que é a última mensagem que tem supostamente de Kardec, se houve manifestação de Kardec, nós temos que admitir, então, que é a manifestação de espírito de uma pessoa viva. Que tinha alguém vivo falando que era ele, né? Então, se tinha uma pessoa viva falando que era Kardec, se ia ter manifestação de Kardec, então essa pessoa viva que se diz Kardec é que manifestou, ok? Agora nós temos que ver a questão da manifestação. Em função deste trabalho que surgiu, dessa pesquisa que eu fiz, surgiu esse questionamento, esse ponto, aí eu tive que, de certa forma, parar essa pesquisa e focar nessa questão da manifestação de espírito de pessoa viva. E foquei em cima disso, aí surgiu o quê? Um e-book de 352 páginas. Também está disponível no meu site. E esse aqui não está naquela lista lá de desdobramento, não, porque isso é uma parte. E sem falsa modéstia, vocês não vão encontrar uma pesquisa tão profunda a respeito de manifestação de espírito de pessoa viva igual a essa. Não vão mesmo, tá? Bom, então, sim, é possível o espírito de uma pessoa viva se manifestar. Porém, o fenômeno somente ocorrerá caso o encarnado esteja numa situação que permita a sua alma se emancipar do corpo físico, seja pelo sono ou por algum estado alterado de consciência. Revista Espírito de 1858, mês de maio. Aí Kardec faz umas perguntas ao Espírito Moza, que ele responde da seguinte forma. A primeira pergunta. O médium poderia se pôr em relação com a alma de um vivo? E em que condições? Facilmente, responde Moza. Se o vivente dorme. Ou seja, se a pessoa vive e estiver dormindo, ele pode se manifestar através de um médium. Ok? Aí Kardec faz um comentário. Se uma pessoa viva for evocada no estado de vigília, pode adormecer no momento da evocação, ou pelo menos experimentar um entorpecimento e uma suspensão das faculdades sensitivas. Mas, muito frequentemente, a evocação não dá resultado, sobretudo se não for feita com uma intenção séria e benevolente. Então, assim, se eu estou aqui em vigília está aqui acordado e falar, se alguém me evoca lá, eu posso até manifestar, mas eu vou ficar num estado como se eu estivesse dormindo aqui, ou num estado meio parado aqui, que vocês não vão entender por que eu estou parado. Tá? Ou seja, por que isso? Porque aonde o pensamento se manifesta, o espírito está lá. Então, se eu estou conversando em outro lugar lá, meu espírito não está aqui. Se o meu espírito não está no corpo, meu corpo tem que ficar parado, não tem jeito. Essa que é a ideia, né? Bom, para você evocar espírito de pessoa viva, tem que ter condições e tem que ter uma intenção, né? E tem que ter uma afinidade com quem você está evocando também, que senão não vai dar certo. Nós vamos ver daqui a pouco. Livro dos Médiuns, capítulo 25, vai falar da evocação das pessoas vivas, no item 284, as questões 37, 38, 43, 53. 37. A encarnação do espírito constitui obstáculo absoluta à sua evocação? Não, mas, olha, é necessário
que o estado do corpo permita que, no momento da evocação, o espírito se desprenda. Desprenda o quê? Do corpo. É o estado de emancipação da alma. Pode se evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, quais os momentos de liberdade? O momento de emancipação da alma. Se apresentar sem ser evocado. Dependendo do quê? Da simpatia que tenha pelas pessoas com quem se comunica. Então, se depende da simpatia, não vai se apresentar para qualquer um. Tá? Isso aqui de forma espontânea, tá, gente? Porque evocado vai ter aquela condição de lá. Né? Ele falou sem ser evocado. Bom, 43. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada? Embora difícil, não é absolutamente impossível. Porque, olha aqui, se a evocação produz efeito, pode acontecer que a pessoa adormeça. Esse pode, nós podemos afirmar categoricamente. Vai acontecer. Não é nem a possibilidade, tá? Que lá na frente nós vamos mostrar 2 exemplos. Mas o espírito não pode comunicar-se como espírito, senão nos momentos em que sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Então, quando isso ocorre? Nos momentos de emancipação da alma. Quando são esses momentos? O sono, o estado de êxtase ou algum estado alterado de consciência. Ou seja, no estado de vigília, nada é feito. Né? Aí Kardec vai fazer uma observação. Prova a experiência que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono. Então, pode provocar? Pode, mas se evocar, vai provocar o sono, é isso que ele está falando. Ou pelo menos um torpor aproximado do sono. Embora semelhante efeito só se possa produzir, olha agora, só se possa produzir por um ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação não dará resultado. Então, tem condições. Não é simplesmente evocar o espírito do Paulo que ele vai apresentar lá. Tem que ter afinidade, né? E tem que existir o laço de simpatia e tem que ter uma vontade muito enérgica. E o que é essa vontade enérgica? E qual a intensidade, nós não sabemos, né? Então, não é coisa assim, estou invocando o Paulo, está baixando aqui, não, porque não vai ser assim, não, né? É mais complexo, né? Vamos dizer assim. Bom, continua, Kardec. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir oporá resistência e se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Conclui daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque estando livre ou estando emancipado, né, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama da mesma maneira que pode ir a outro lugar. Então fica muito claro que a condição importante é no estado alterado de consciência ou no sono, ou seja, em estado de vigília não acontece. Esse é um detalhe muito importante, né, Paulo? Com certeza, porque quem fala, por exemplo, que o Chico foi Kardec, então ele vai ter que provar que todas as vezes que Kardec manifestou, o Chico estava dormindo. Então cabe a ele essa prova. Senão, nada feito. Tem essa condição. Então não adianta falar, então porque pode manifestar espírito de pessoa viva? Pode estar aqui, nós estamos mostrando que pode. Só que tem as condições. Não é assim, chamou, está vindo. Tá certo? Então tem certos pormenores aí no fenômeno, né? Isso que é importante. E às vezes as pessoas nem sabem desses pormenores e ficam falando por aí que sim, que pode, que não sei. Questão 53. A evocação de uma pessoa viva terá algum inconveniente? Nem sempre é isenta de perigo. Vai depender das condições que se acha a pessoa evocada. Porquanto, se estiver doente, poderá aumentar-lhes os sofrimentos. Novamente, Kardec coloca uma observação. A brusca suspensão das faculdades intelectivas durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa, neste momento, precisasse de toda a sua atenção de espírito. Bom, você evoca, você tem força suficiente, vamos dizer assim, entre aspas, força entre aspas, para evocar, e a pessoa atender, então o espírito dela vai sair do corpo, e de repente, naquele momento, o espírito dela, o corpo dela precisa do espírito para manter vivo, vamos dizer assim,
E se você sair, é um perigo até a vida dela. Vamos supor que você está dirigindo lá, né, Arthur? Na estrada, bonitinho. Poxa. O cara te evoca, você vai e manifesta, o seu corpo vai dirigir o carro sozinho? Não vai, né, meu? Você vai bater, você perde a vida. Então, é complicado? Sim, é complicado. Tá? Não é assim tão fácil como você tenta colocar, não, gente. Né? Bom, então aqui nós temos dois personagens que são citados, sempre são citados como espírito de pessoas vivas, que se manifestavam em estado de vigília. Né? Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua. Só que eles não estavam em vigília. Nós vamos pegar essa informação de Leon Denis no livro No Invisível. Santo Afonso de Ligório estava achando-se adormecido. Santo Antônio de Pádua, no meio do sermão, estava de repente no meio do sermão e adormeceu. Então, exatamente o que Kardec falou. Para sair do corpo, entra em sono e entorpor. O que aconteceu com ele? Alguma coisa atraiu a atenção deles, vamos dizer assim, no linguajar simples. O espírito largou o corpo lá, celebrando isso, seja lá o que ele está fazendo, e vazou para o lugar que ele precisava estar, viu o fenômeno, conversou, do Santo Antônio do Paulo, conversou, soltou o pai dele e voltou para o corpo. Então, no momento que o corpo dele estava sozinho, sem nada, as pessoas iam ver ele ficar o corpo estático. Sem movimento nenhum, sem nada. Parece, o cara dormiu. Tá fazendo sermão, dormiu, rapaz. Olha lá pra você ver, dormiu. O cara tá dormindo. Né? E esse ir do espírito a um certo lugar é fração de segundos. Porque para você estar num lugar, é o pensamento que nos leva a esse lugar. É o pensamento assim, se a pessoa está lá, você já está lá. Tão rápido assim. Né? Que até é o meio de transporte, entre aspas, dos espíritos no mundo espiritual, é o pensamento. Né? Eles não andam igual a gente. Então, pensou, tá, e fim de papo. Então, é muito rápido. Rapidez praticamente de um relâmpago, esse aí. Então, está aqui a informação que os dois estavam dormindo, então, comprovando, então, que Kardec falou lá atrás, quanto a questão de pessoas vivas. Bom, agora nós vamos entrar, então, no tópico sobre as manifestações póstumas de Allan Kardec. Nós conseguimos levantar 67 comunicações de Kardec. Nós separamos por período. O primeiro grupo nós temos antes de 2 de abril de 1910, que é a data de nascimento de Chico. Nós temos 26 mensagens atribuídas a Kardec, que corresponde a 38,8% delas. E nós temos, depois de 2 de abril de 1910, 41 mensagens, que corresponde a 61% das mensagens. Então, o maior número de mensagens das 67 está no período de Chico, quando vivo. E aí volta aquela história. Se ele está vivo, a manifestação de Kardec é espírito de pessoa viva. Então, volta aquela questão de ter que provar que sim. Né? Dessas 41, nós temos fontes diversas, inclusive na revista La Revista Espírita, e nós vamos explicar o porquê. São 6. Na obra da Zilda Gama, nós achamos 18. E relacionadas por Leon Denis e Henri Sauce, nós temos 17. Tá? Isso é das 41. Tá? Então, estou dividindo, detalhando as 41, por exemplo. Quanto ao teor, o que nós temos? 63 mensagens, não fala nada, o teor da mensagem não fala nada sobre a sua volta e nem que já estivesse encarnado. Então, é algo neutro, né? Não sabe se sim, se não. Corresponde a 94% delas. 3 mensagens, pode-se concluir que não voltaria. Somente 4,5%. E tem uma mensagem de 30 de março, nós vamos citá-la. Diz que voltará para trabalhar neste planeta. 30 de março voltará para trabalhar, então, até 30 de março ele não estava encarnado. Né? E isso tudo, essas mensagens nós citamos, aí está aqui a fonte, né, que é meu livro, né, o terceiro volume de Kardec Chico, 2 missionários. Este volume não tem forma impressa, mas ele tem disponível no site da Amazon, da Livraria Cultura, em formato digital. Tá aí por volta aí, beirando os R$10, R$9,90, R$10, sei lá. Então, quem interessar, achar que o útil, está lá, disponível. Bom, então aqui, o que eu fiz? Eu tentei estabelecer uma certa cronologia das mensagens. Então, coloquei o ano
e coloquei quantas mensagens tinha em cada ano e qual a fonte. Então, por exemplo, ano de 1869, nós temos 8 mensagens. Na revista Espírita, elas estão registradas na Revista Espírita de 1869, de abril a novembro. Abril a novembro, que depois da morte de Kardec. Óbvio, é próximo, né? Não tem nem jeito, né? Aqui, na obra Roma e Evangelho, nós temos 2 mensagens, uma em 1873, outra em 74, e vai para aí fora, ok? Então, tudo aqui é isso aqui. Então, eu estabeleci a ordem cronológica de data e fui colocando uma a uma, né? Até chegar. Então, são 20 ocorrências, não 20 fontes, né? Vamos dizer assim, e que as mensagens estão tudo aí, todas elas. Aqui, tem essas 2 aqui em destaque, porque, na verdade, elas não são mensagens de Kardec, são mensagens de Santo Agostinho e de Tiago que falam sobre Kardec. Então, eu incluí aqui porque nós vamos falar sobre elas também. Tá? Então, de Kardec mesmo, são 67 que fecham com esse total que eu coloquei aqui. Ok? Bom, em 30 de abril de 1869, foi recebida uma mensagem de Allan Kardec, na qual aparece algo de concreto a respeito da doutrina. Seu parágrafo inicial tem o seguinte teor: venho esta noite, meus amigos, vos falar alguns instantes. Na última sessão, eu não respondi, estava ocupado em outra parte. Nossos trabalhos como espíritos são muito mais extensos do que o podeis supor, e os instrumentos de nossos pensamentos não estão sempre disponíveis. Tenho ainda alguns conselhos a vos dar sobre a marcha que deveis seguir frente ao público, com o objetivo de fazer progredir a obra, à qual devotei minha vida corpórea, cujo aperfeiçoamento prossigo na erradicidade. Bom, já era para falar um negócio aqui, não falou. Bom, aqui é o seguinte, nesse momento, então, ele fala que está preocupado, Kardec fala que está preocupado com a doutrina, mas não fala absolutamente nada de que iria reencarnar, né? E esse estava ocupado na outra parte é interessante porque mostra que os espíritos não vão ficar lá ouvindo o anjo tocando harpa, né? Então, ele estava agindo aqui, quando ele sai de lá e tem conhecimento, igual o caso que a gente acredita que Kardec tem, mais atividade ele vai fazer. De repente, ele faz lá mais coisas que ele estava aqui na Terra, por não estar preso a um corpo, né? E eu sempre falo aí, Arthur, que a questão, por exemplo, para um ser ajudar no progresso de uma divulgação de uma doutrina, na minha percepção, a possibilidade dele ajudar como desencarnado é muito maior do que encarnado. Porque como desencarnado, por exemplo, ele pode irradiar o seu pensamento para vários locais no mundo inteiro. Enquanto que encarnado, de repente, fica só numa localidade, numa cidade, ou num país, ou num estado, seja lá. Então, restringe. Um fica universal, vamos dizer assim, o outro fica mais restrito. Isso é a minha opinião, a minha percepção, posso estar certo, posso estar errado. Faz todo sentido, né? O espírito pode se deslocar com a velocidade do pensamento a diferentes lugares, né? Enquanto que no corpo físico ele está restrito, né, a todas as limitações da matéria. Então, se a gente tivesse que apostar numa volta de Kardec para ajudar ao espiritismo, esse trabalho seria muito mais produtivo, né? Se na condição dele desencarnado, com certeza. Sim, exatamente. É essa a conclusão que eu cheguei, né? Exatamente isso. Na obra Irradiações da Vida Espiritual, Allan Kardec, no mês de agosto de 1874, mandou mensagem da Madame Creu, que recebeu a prece de Cáritas, né? Intitulada Felizes e Perseverantes, na qual não há nenhum ponto ou vírgula para se concluir que ele alimentava a mínima intenção de voltar à Terra, destacando esses 2 parágrafos da mensagem, claro, né? Isso vos prova que nada sobre a Terra está absoluto e definitivamente resolvido. Isso vos prova que é preciso continuar o trabalho começado por outros. Depurar ainda, aprender melhor vossa doutrina, a fim de vê-la um dia serena e triunfante.
Não vos dissimuleis, amigos. O trabalho apenas se esboçou e compete-vos de início e aos que vos seguirem continuá-lo e aperfeiçoá-lo. Para que persistam os sinais do trabalho, é preciso que eles se tenham regado de suores. Lembrai-vos disso, Espírito. Então, aqui nessa mensagem fica muito claro. Ele está falando assim: ó, quem tem que continuar o trabalho da obra é você, não sou eu. Eu já fiz minha parte, meu amigo. Tá? Aí é preciso continuar o trabalho começado. Então, eu já fiz. Eu comecei, é preciso continuar, vocês que vão continuar, não sou eu. Então, nessa condição no mundo espiritual, ele podia, não, peraí, que daqui a pouco eu estou voltando, eu acerto. Não, eu simplesmente falo, está na mão de vocês. Né? Então, é mais uma ideia que a gente pode somar o que foi falado. Na revista lá Revista Espírito de 1883, mês de abril, foi publicada a mensagem de Kardec, recebida em 26 de janeiro de 1883 pelo médium Cordulier, não sei se pronuncia assim, cujo final transcrevemos de Madame Kardec. Madame Kardec é uma obra publicada por Adriano Calçone. Então, fala de Kardec, do suposto Kardec. Estou feliz com o meu trabalho. Ainda mais feliz com o futuro que me dá um vislumbre. Objetivos irão se confundir. Irão se confluir e a propaganda se espalhar, assim como toda a nossa obra regeneradora. Seu amigo devotado Allan Kardec. Eu estou aqui mais preocupado com o erro da coisa aqui, porque, na verdade, eu não uso o eu não uso o Microsoft para produzir os slides, eu uso o LibreOffice. E quando eu transformo o LibreOffice em PPT, dá esses problemas aqui, porque no meu lá original, esses cortes estão na posição certinha, e esses slides eu não consegui. Então, eu anotei aqui para consertar depois. Então, já na espiritualidade, ou seja, no ano de 1883, há 14 anos, né, Allan Kardec perdeu uma boa oportunidade para confirmar a sua volta no corpo físico. É mais uma que já perdeu, já é a terceira vez, né? Nós estamos mostrando. Exatamente. Então, em nenhum momento ele fala, né, nessas mensagens de volta ao corpo físico, não é isso? Exatamente isso. Deixa eu só voltar um pouquinho lá. Vou voltar só se for para trás mesmo, né? Não tem jeito. Só para deixar claro aqui que eu esqueci de falar. E é importante. Aqui nós temos 67 mensagens. Eu não estou afirmando que todas as mensagens são de Kardec. Eu estou falando que encontrei 67. Se são ou não, cada um vai ter que analisar. Porque ele vai apresentar informações que teórico parece que sim, teórico parece que não. Então, não é muito nítido isso. Então, fala assim, que o Paulo bateu o martelo. Não, eu não estou batendo martelo em nada. Eu fiz uma pesquisa, eu estou apresentando resultados. Simplesmente assim. Né? Sem aquele objetivo de querer forçar, não tem que aceitar que são verdadeiros, porque o Paulo falou. Sem chance, né? No livro A Prece segundo o Evangelho, na parte Instruções de Allan Kardec aos Espíritos do Brasil, tem 2 mensagens atribuídas a Kardec. Uma sobre estudo sobre a obsessão e a outra tem um título, Exortação a Estudo à Caridade, à Unificação. A primeira foi em 1888, não tem a data, e a segunda em fevereiro de 1889. Né? Primeira mensagem. Então, nessa primeira mensagem, existem expressões que não são usuais com as que conhecemos de Allan Kardec, tais como. Então, as expressões que eu vou colocar são expressões que estão na mensagem, tá? Para ficar bem claro. Então, supostamente, Kardec falou, então, seu próprio sangue no cimo do Calvário para redimir as culpas dos homens. Cristo, o Redentor, o papel de verdadeiro sacerdote, de que se acha incumbido quando procura repartir a hóstia sagrada, onde fermentam, às vezes, ideias bastante pecaminosas, para produzir os assombros obtidos pelos santos apóstolos, e, finalmente, em cada um de vós, vejo, é certo, um pecador. Então, essas expressões sinto muito, não bate com Kardec. Cima do Calvário, redimir culpa, papel de sacerdote, de repartir hóstia sagrada, ideias pecaminosas, né? Somos todo pecador. Kardec não usou isso, esses termos. Então, fica aí a informação. Né? A segunda mensagem, da mesma forma, tem expressões que a gente acha meio estranho.
Então, seria convidar os homens à meditação do Evangelho. Precioso livro de verdade divina. Kardec nunca disse que o Evangelho é verdade divina. Né? Dessa forma literal, não. Você pode até chegar a essa conclusão, mas do jeito que está aqui, não. Foi dada também a revelação da revelação. Opa, a expressão revelação da revelação é uma referência aos 4 evangelhos que tem. Esfacelar da bandeira de Ismael, símbolo da trindade divina. Bandeira de Ismael tem ligação com a Febe. Ismael tem o seu templo e sobre ele a sua bandeira. Deus, Cristo e caridade. Uma apologia direta à Febe. Pelo menos é a minha visão. Posso estar enganado? Posso, mas está aí. Né? Então, nessa segunda mensagem, a gente encontra essas expressões que, sinceramente, eu não aceitaria essa mensagem como proveniente de Kardec. Paulo, e referência à FEB numa época em que ela dava prioridade aos estudos dos 4 evangelhos de Rustem, numa época onde, né, a FEB hoje parece que já anda caminhando um pouquinho para longe disso daí, mas 1888, 1879 ela estava completamente aí, né, dominada pelos rustanguistas, né? Tem essa obra, No País das Sombras, são 3 ou 4 volumes, são 4 volumes. São mensagens recebidas pelo médium português Fernando de Lacerda, e entre elas tem uma com a data de 5 de maio de 1907, que nós vamos extrair os seguintes parágrafos. Então, são trechos da mensagem, tá? Companheiro, é incontroverso que depois que da terra saí, alguma coisa aprendi mais do que o que nela sabia. Esse novo pecúlio de saber seria talvez talvez proveitoso a refundição de minha obra aí. Epa, refundir a obra? Tenho refletido muito nisso por vezes. Sempre que encontro na terra um médio bom, que desejo fazê-lo. Ou seja, ele fica lá, se eu achar um médio bom, eu vou refundir minha obra. Mais ou menos que a ideia é essa. Né? E agora, que tenho assistido ao desabrochar de tuas mediunidades, então está falando do médium, Fernando, né? Mais uma vez, pensei em que? Refundir, né? Com interesse na possibilidade de fazer este trabalho de melhoramento e de aperfeiçoamento. Penso, porém, ao mesmo tempo, que devo contentar com o que deixei feito. Uma hora eu penso que tem que fazer, outra tá bom do jeito que está feito. Está indeciso, né? Está indeciso. Os meus livros, presta atenção agora, no que tem de prático sobre o ponto de vista experimental, estão antiquados e suplantados, de há muito, por dezenas de outras obras, de mais incontestável valor daquela ordem de estudos. Então, está falando que tem obras agora, na época, 1907, com mais valor que as que ele publicou. O que ele publicou são obras antiquadas e suplantadas. Meu Jesus. O que, porém, deles, né, nessa obra dos livros dele, né? Existe da parte moral de ensinamento, ainda não foi nem será facilmente sobrepujado. Eu estou falando assim, ó, o que tem de moral não muda, mas o que não tem, que é doutrinar, meu amigo, isso aqui está tudo antiquado e vão ter que mudar tudo. Essa que é a mensagem, o teor da mensagem. Então, estamos diante aí de uma mensagem apócrifa. Para mim, não tem outra alternativa, viu, Arthur? Não tem mesmo, sinto muito. Essa aí não dá mesmo para aceitar. Tá? É importante a gente, no Livro dos Médiuns, né, existe aí um capítulo justamente analisando essas mensagens apócrifas que quando são que se refere a espíritos que se fazem passar, né, por outras personalidades para dizerem uma série de barbaridades, né, e inclusive barbaridades como essa que está aí. Sendo assim, para que hei de mexer na minha obra? Olha isso aí, ele cai em contradição, né? Está suplantado, depois fala, por que eu vou mexer? Ué, se está suplantado, tinha que mexer, meu. Né? O que tem de bom há de ser bom sempre. O que não é bom já está destruído pelo tempo. E substituído vantajosamente por todos os outros trabalhos dos que, com mais valor, me sucederam.
Põe-me à tua disposição para te utilizares do meu préstimo e da minha experiência, se nisso vires alguma vantagem. Mas não me magoarei se não me utilizar. Ele está falando, ó, como ele, ó, estou aqui à sua disposição. Se quiser que eu comunique com você, eu comunique. Se não quiser, também está tudo bem. Gente, não dá. Sinto muito. Essa mensagem aí não dá mesmo. Sinto muito. Mas eu estou mostrando para você ver o que eu achei, tá? Vocês mesmo ver como que tem problemas, né? Claro que tem. É isso que eu estou tentando mostrar. Não é tudo tranquilo. Ah, não, sim, é Kardec. Não, não é. Tem coisa que não é mesmo, né? Tá aí, essa aqui para mim é evidente. Sinto muito. Isso mas só mostra, né, pessoal, que a gente tem que utilizar o crivo da razão para tudo, né? O que a gente anda vendo por aí, por exemplo, é gente alegando até sonho como sendo um argumento. Ah, eu sonhei isso, isso e aquilo. E apresentando aquilo como se fosse uma verdade absoluta, né? Então, realmente, o espírita tem que ter uma fé raciocinada, e esse raciocínio tem que primar pela lógica, pelo discernimento, e não por uma posição de credulidade total em relação a tudo. Isso que o Paulo está realmente chamando a atenção aí, demonstrando essas mensagens que nada tem a ver com Allan Kardec. Bom, no livro A Biografia de Allan Kardec, o autor Henri Sauce, ele vai registrar 3 datas em que ocorreram manifestações de Allan Kardec. Nós vamos ver só uma delas, ou um trecho de uma delas, que foi dado em 28 de março de 1910. Ou seja, nós estamos aí há 4 dias da encarnação, do nascimento de Chico. No dia seguinte, eu estou falando dessa data, aliás, desculpa, quando ele fala no dia seguinte, porque houve uma comunicação do dia 27, então falando no dia seguinte, já é o dia 28, né? Só para me situar. Segunda-feira após a Páscoa, em nossa sessão do Grupo Esperança de Lyon, Allan Kardec se manifestou espontaneamente por intermédio da senhorita Bernadette, adormecida em sono magnético. Então, um médico sonambúrico. O mestre quis nos felicitar por nossa felicidade na defesa de seus princípios e nos encorajar a prosseguir seriamente no estudo do espiritismo filosófico, prometendo-nos, em nossas pesquisas, os mais felizes resultados e nos anunciando que viria com prazer, de tempos em tempos, ao nosso meio, como um dos guias do grupo para auxiliar em nossos trabalhos. Se essa mensagem for verdadeira, então Kardec estava desencarnado. E aqui nós teríamos, se o Chico foi Kardec, nós temos uma manifestação de um espírito que nem chegou a nascer ainda, já está manifestando. Então, são problemas aí, né? Que eu estou colocando. Não vou dar solução, não. Vamos lá. Livro Diário dos Invisíveis. Autoria da médium Zilda Gama. Nele nós temos 18 mensagens atribuídas a Allan Kardec. Bom, nós temos o nosso companheiro Milton B. Piedade, que no terceiro ENLIP, Encontro Nacional da Liga dos Historiadores e Pesquisadores Espírita, foi realizado em 4 e 5 de setembro de 2004, na Associação Espírita Célia Xavier aqui de Belo Horizonte, uma casa espírita aqui de Belo Horizonte. Então, ele apresentou um artigo, né, intitulado Allan Kardec através da psicografia de Zilda Gama. E ele faz o quê? Faz nesse artigo uma compilação de mensagens atribuídas a Allan Kardec, recebidas pela médium Zilda Gama no início da década de 1920, publicada no seu livro Diário dos Invisíveis. Ok? Então, vamos ver o que o Milton disse. Então, estudou, analisou as mensagens da obra toda. Então, o que ele fala? O presente trabalho encerra-se sem um veredito. Encontramos pontos que convergem e que aparentemente divergem. Desculpa. Encontramos pontos que convergem e aparentemente divergem do pensamento de Allan Kardec enquanto encarnado. Ou seja, tem coisa que está ali que o Kardec pode ceder, tem coisa que não pode não ceder. É esse mandamento que ele está falando. Não tem como definir. O autor espiritual nos traz algumas questões que merecem,
de nossa parte, uma reflexão mais profunda. Então, aí eu comento. Embora não tenha validado todas as mensagens como de autoria de Allan Kardec, o autor, né, conclui que algumas delas podem sim ser atribuídas a ele. Portanto, desqualificar sumariamente as psicografias de Zilda Gama apenas para se validar um determinado ponto de vista é algo que não se deve fazer, e é algo que estão fazendo. Quer jogar a obra dela toda no chão, mas não vai, porque vai bater contra a tese defendida por aí. Só que nem todas as mensagens que tem na obra da Zilda Gama é psicografia dela. E tem uma mensagem citada na obra dela, que foi dada na cidade de Rochette-sur-Mer, na França, foi publicada nesse jornal, o periódico, Le Revista Espírita, 67º ano, mês de julho do ano de 1924. Então, essa manifestação teria ocorrido em 30 de março de 1924. Então, essa mensagem é citada na obra Diário dos Invisíveis, de Zilda Gama. Não é dela, só para ficar bem claro e redundante. Tá? Então, vamos lá. Aqui está a Revista Espírita, nós encontramos através do nosso amigo Vanderlei, ou Carlos Sete, ou Adair, não sei qual dos que me passaram essa informação, só sei que eu achei, foram pesquisadores que estavam ali nessa mesma luta que a gente, né? E compartilham o trabalho que descobre numa boa, então me passaram essa informação. Então está aqui, lá a Revista Espírita, julho de 1924, então essa aqui é a primeira folha do periódico, tá? E lá, num certo ponto do periódico, está lá, Les Annales du Espiritisme, de Rochette-sur-Mer, comunicação de Allan Kardec, ok? 30 de março do ano, 1924. Aí está a mensagem em francês, quem souber pode ler para mim. Né? Mas, claro, então está aqui a obra, seria, não é a capa, seria a primeira página da obra da Zilda Gama, que eu não consegui uma capa, que é uma obra muito velha, não se publica mais, infelizmente, né? Então, aqui, Zilda Gama, né? Diários Invisíveis. Então, ela vai, prelúdio. Então, é logo no início, ela, comunicação de Allan Kardec em 30 de março de 1924, confiada à Revista Espírita pelos Anais do Espiritismo de Rochefort, só que aqui está com D, na verdade, parece que é com T. Eu achei mais com T. Na França, no nome de julho de 1924, que é exatamente aquilo que nós tiramos da imagem anterior. Ok? Bom, vejamos a seguir o teor dessa mensagem. Então, alguém traduziu para nós, então vamos colocar o que está lá escrito. Que Deus abençoe este trabalho dos espíritos, que vem crescendo de dia para dia neste planeta, para maior bem da humanidade. Quanto a minha missão espiritual está cumprida em parte. E dentro de alguns anos tornarei a reencarnar-me entre vós, amigos. E muitos jovens que aqui se acham presentes poderão reconhecer-me. Então, pela minha obra de espiritismo. Então, você vai falando que reencarnar próximo, eles vão reconhecer, então vai reencarnar na França, não é no Brasil. Tá certo? Essa missão terrestre eu aceitei com júbilo por amor dos meus irmãos na Terra. E para bem a desempenhar, meu espírito está se instruindo, está se iluminando. Ele está falando para a missão seguinte, ele ainda está instruindo para vir. Para você ver. Está se iluminando nessas maravilhas estupendas e sem limite. Ora, nessas maravilhas estupendas, ele está falando assim, a região que ele está, a região espiritual que ele está, é região só de espíritos muito evoluídos, né? Vamos dizer assim, comparativamente, seria o paraíso para nós, tá certo? Então, significa que o quê? Que o Kardec é um espírito altamente evoluído. E eu já coloquei anteriormente. Dentro da minha percepção, é um espírito da segunda ordem e um espírito, no mínimo, de segunda classe. Tá? Mas, nesse ponto é opinião, ok? Bom, então continua. Estou aí aurindo poderosas forças espirituais para voltar ao serviço do progresso da humanidade terrestre. É a segunda vez que eu falo.
para afirmar a meus irmãos a realidade e a beleza dessa vida do espírito do espaço. Sim, voltarei terceira vez para trabalhar neste planeta, onde lutei e sofri, mas estarei com um espírito mais forte, mais generoso, mais elevado, para aí fazer reinar mais fraternidade, mais justiça, mais paz. É óbvio que aqui também não temos autenticar como verdadeira, mas, na minha percepção, essa mensagem vinda de fora e da França, para mim, é mais confiável do que qualquer mensagem recebida de Kardec no Brasil, por exemplo. Ok? Mas aqui, então, se essa a mensagem for verdadeira, em 1924, Kardec ainda não estava encarnado e estava programando voltar. Não disse a data e nem o tempo, não previu quando voltaria. Então, se em 1924 ele está falando que estava para reencarnar, qualquer personagem que tenha nascido de 1924 para trás, né? No mínimo 24 para trás, não pode ser Kardec reencarnado, por mais que as pessoas queiram. Né? Bom, agora eu vou tratar de uma outra obra também que causa problemas. É a última obra de Leon Denis, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Essa obra, na verdade, foi publicada em 1927, foi depois do desencarne dele, mas a obra já estava pronta, né? Então, nessa obra, nós temos 14 mensagens atribuídas a Allan Kardec. A primeira delas tem a data de 25 de novembro de 1925 e a última em 1926. Todas elas relacionadas com o tema da obra, ou seja, o Gênio Céltico, o Mundo Invisível e a Reencarnação. Então, se essas mensagens forem verdadeiras, então de 1924 nós vamos pular para 1926. Nós já podemos pular, né? Mas, né? Vamos lá. De O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, destacamos essas 3 falas de Leon Denis. São coisas importantes que nós não podemos deixar passar. Muito, muito importante. Então, diz lá. Com efeito, é pelo estímulo de Allan Kardec que realizei este trabalho, o trabalho do livro, tá? Em que se encontrar uma série de mensagens que ele nos ditou, por incorporação, em condições que excluem toda fraude. Não é qualquer um que está falando, é um conhecedor de doutrina e um cara que participar de reunião mediúnica, então não podemos simplesmente julgar isso na lata de lixo, você vai desculpar. Segunda, ao se aproximar ao Congresso de 1925, foi o grande iniciador, ele mesmo, quem? Kardec, né? Que veio nos certificar do seu concurso e nos esclarecer com seus conselhos. Atualmente, ainda é ele, Allan Kardec, quem nos anima a publicar este estudo sobre o gênio céltico e a reencarnação. E a última. Allan Kardec não se comunica unicamente em Tours, que é a cidade que ele morava, né? Mas também em muitos outros grupos espíritas da França e da Bélgica. Em todos esses lugares, ele se afirma pela autoridade de sua palavra e a prudência de suas observações. Então, a impressão que Leon Denis teve conhecimento das mensagens, conseguiu ler algumas mensagens, pode ser que não são todas, e falou assim, não, mas realmente é Kardec. Bom, se quem viveu próximo de Kardec autentica aquela mensagem como de Kardec, eu que estou aqui anos depois vou falar que não, é um problema. Eu posso até falar que não, mas eu tenho que ter base. Eu não vou falar que não só para defender minha tese. Eu tenho que falar que não com argumentos, com lógica, estabelecendo um processo, bem, vamos dizer assim, até científico de análise. Eu não posso dizer, não pode ser dele. Entendeu? Então, veja bem, no livro Na Hora do Testemunho, que foi publicado em 1978, Herculano Pires, que sabemos ter sido linha de frente na defesa dos princípios doutrinários, dá apoio a pelo menos uma das comunicações de Allan Kardec, conforme se lê no seguinte trecho. Então, é fala de Herculano Pires. Em 1925, quando se reuniu em Paris o Congresso Espiritualista Internacional, o próprio Kardec, através de comunicações mediúnicas, teve de forçar Leon Denis, já velho e cego, a sair de Tours, na província, para
defender o espiritismo dos enxertos, que lhe pretendiam fazer os representantes de várias tendências, como a aceitação ingênua de ilustres, mas desprovidos militantes espíritas. O pesquisador Eduardo Carvalho ele publicou uma obra chamada Allan Kardec, o Druida Reencarnado, e foi em 1996, e vai lá e nos informa o seguinte. Na obra do Gênio Céltico, O Mundo Invisível, do mestre Leon Denis, o autor reproduziu uma série de mensagens do espírito de Allan Kardec que, em verdade, escreveu a parte final de O Gênio Céltico. Madame Balmard, não sei se pronuncia assim também, vocês vão me desculpar, esta que o acompanhou nos últimos anos de sua vida como sua secretária. Então, aqui nós temos, usando a expressão jurídica, um testemunho ocular. Né? Testemunho ocular. Assim descreveu, então ela descreve o processo criativo do grande escritor. Quem? Leon Denis. Durante os anos de 1926 a 1927, Denis manteve constantes contatos com o invisível. O interesse de Allan Kardec para com a obra Elaboração era intenso. Apresentava-se a cada 15 dias e se encarregou por ditado mediúnico da parte final do livro. Então, aqui falou que poderia ter escrito a parte final, né? E aqui já está formulando. Escreveu. Né? Bom, agora voltamos a uma situação que Denis vai explicar. Publicamos, já vai entrar no capítulo das mensagens de Kardec, então ele faz um certo preâmbulo, então começa falando assim. Publicamos aqui a série de mensagens ditadas por meio de incorporação mediúnica, e aqui quando ele fala incorporação mediúnica no sentido literal mesmo, é o espírito desencarnado usando o corpo do médium para dar a comunicação. Tá? A autenticidade desses fenômenos reside não somente neles mesmos, pelo fato de ultrapassar em muitos pontos o alcance das inteligências humanas, mas também nas provas de identidade que a eles se ligam. Assim o que, no curso de nossas conversas com o espírito Allan Kardec, este entrou em certos detalhes preciosos sobre a sua sucessão e as discussões que surgiram sobre este assunto entre duas famílias espíritas, com particularidades que o médium não podia absolutamente conhecer, pois era somente uma simples criança, filha de pais que ignoravam completamente o espiritismo. Então, você está falando que as mensagens dele não são autênticas, eu quero ver como é que vai combater essa ideia aqui, do que está falando. Então, aqui para mim, eu estou atestado, né? Da autenticidade. Então, é caso de pensar. Não quer dizer que não vão assinar embaixo. Tudo bem, podemos assinar. Mas tem que pensar duas vezes e arrumar elementos lógicos e racionais para refutar o que o Leon Denis está falando. Este que é o ponto. Né? Então, resumidamente, nós temos a seguinte situação. Temos o médium Chico Xavier reencarnando em 1910, e essas mensagens são de que época mesmo? 1920 e poucos, não é isso? 26 e 27. Certo. A primeira de 1925, novembro de 1925, a última de 1927. Certo. Então, quanto às dúvidas em relação às mensagens assinadas por Allan Kardec, vejamos o que disse Denis. Porque ele trabalhou tudo, tá? E não deixou nada passar batido, não. Lembremos, porém, àqueles que tenham esquecido que os espíritos experimentam, às vezes, grandes dificuldades para exprimir, por meio de um organismo, de um cérebro alheio, noções e ideias pouco familiares a este último. Ora, é precisamente o caso relativo ao nosso médium e à questão céltica. Allan Kardec verificou isso no curso de suas mensagens, como se verá em seguida. Verá em seguida porque ele as mensagens vêm depois, né? É preciso esforços da vontade para criar no cérebro de um médium expressões e imagens inusitadas. Ou seja, aquilo que o médium não tem como produzir. É mais ou menos isso que ele está falando. É difícil, né? Para o espírito fazer isso. Isso explica, então ele vai concluir o seguinte, isso explica as críticas
que puderam ser endereçadas a certos mortos famosos a propósito das diferenças de estilos reveladas nas suas comunicações. Ele está falando de qual mensagem? De Kardec, meu amigo. Que Momó publicou, né, já vê a crítica soltando a lenha. Ele já falou, olha, mas claro, é diferente, é assim, porque não está achando médico os elementos necessários para exprimir o seu pensamento. Você mentiu disso, né? Mas há uma informação interessante que também tem que ser levada em conta dentro do contexto da análise das mensagens. Então, Denis fala o seguinte, num certo trecho da obra, nós vamos transcrever um certo trecho da obra que está assim. Então, ele é um Denis falando, tá? Na obra dele. Veja-se de seguida a apresentação do espírito de Allan Kardec pelo guia diretor do nosso grupo, o guia diretor do grupo, que o Leon Denis participava, é Jerônimo de Praga. Então, Jerônimo de Praga dá uma comunicação anunciando que Kardec está chegando, está vindo para dar comunicação. Essa é a ideia, tá? Então, ele diz lá assim, eu vos anuncio a visita do espírito Allan Kardec. Constatei a ambivalência pura e a bela cor fluídica que envolve este espírito. O brilho de sua fé na força divina superior é o que lhe permitiu, no decorrer de suas existências, prosseguir uma evolução que lhe dá, em cada vida, os conhecimentos, as intuições mais precisas sobre as formas e as leis da vida universal. Ora, nós temos aqui um guia de um grupo anunciando, ó, o Kardec vai estar aí. E eu vou falar assim, aqui agora, vou falar, não, o Kardec não manifestou lá para Leon Denis? É problemático. E outra coisa, ele fala assim, ambiência pura e a bela cor fluídica que envolve esse espírito. Bela cor fluídica está falando assim, esse espírito é evoluído. É isso que ele está falando. Os espíritos evoluídos tendem a emitir luz fulgurante que, né, lembra lá que supostamente Jesus apareceu para Paulo de Tarso a caminho de Damasco, a luz dele é tão forte que Paulo caiu do cavalo, literalmente. Só para entender o que é a luz de espírito puro, né? Então, está falando que é um espírito altamente evoluído. Então, voltamos àquela questão que já falamos lá atrás. Se é um espírito evoluído, para que toda hora aqui reencarnando para evoluir? Não faz sentido. Para mim, não faz. Você vai me desculpar. Ainda fala ali da ambiência pura, né? Quer dizer, os fluidos ambientes se purificaram em função da presença de Allan Kardec naquele ambiente. Impressionante, né? Preste atenção, Arthur. Você levantou um ponto aqui que nós vamos ter que colocar lá na frente que eu não tinha percebido. Preste atenção. Lembrem para mim, você lembra para mim, ambiência pura. Lá na frente nós vamos ter que usar isso de novo. Certo. Ok? Isso eu não tinha prestado atenção. Ou não tinha feito a ligação, tá? Sim. Foi muito interessante isso aí. Vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas mensagens de Kardec, supostamente Kardec, e comecei a ver palavras que podia ter lá ou não. Palavras mais ligadas ao nosso dia a dia de espírita, vamos dizer assim. Ou supostamente, se ele fosse espírita, né, quando ele lidou com a doutrina espírita, ele poderia falar. Ok? Por exemplo, a palavra espiritual, derivado espiritualmente, espiritualidade, espiritualista, espiritualizado, ok? Então, essas vertentes todas achei 27 vezes. A palavra Cristo, 9, cristianismo, 6, médium ou médios, 9, humanidade, 9, vida universal, 17, paixões inferiores materiais, 13, psíquica, 7, fluídica, plural, 18, fluido, 7, evolução, falou 29 vezes, espíritos superiores, 3 vezes, espirituais, 4, sobrevivência, 4, centelha, porque foi falado que ele ia falar da centelha, o Jerônimo de Palo fala que é alguma coisa de centelha, usou essa expressão 33 vezes, de virtude, mundo superior. Então, tá aí, são palavras que, teoricamente, Kardec poderia ter falado quando vivo, teoricamente, falou quando vivo e falou como morto. Bom, tá aí para cada um analisar e tirar suas conclusões. Né? Então, eu não vejo tanto problema, sinceramente. Mas tem 2 termos problemáticos lá, viu, Arthur? 2 termos. Um é um termo que foi usado super espírita. Então, nós entendemos que os tradutores deveriam usar o significado do termo conforme o contexto e não traduzi-lo ao pé da letra, pois é um termo sem qualificação em português, não é sem qualificado, né? Sem qualificação em português.
Consertei isso depois. Em princípio, pensamos que estaria relacionado ao inconsciente. Recorremos ao amigo Vanderlei dos Santos, que nos retornou com a seguinte informação obtida de alguém do seu círculo de amizade. Então, ele foi informar para mim o que significa superespírito. Está escrito isso mesmo. Tem o sentido de ficou guardado em mim, no meu inconsciente, na minha memória espiritual. Então, não literalmente como está lá, superespírito. Depois que é super-homem, sei lá, entendeu? Não tem nada a ver. Superespiritual está guardado no meu inconsciente. É isso que está querendo dizer. Tá? A tradução. Bom, e a outra palavra é Atlantis. Aí, Atlantis, eu vou soltar tudo aí pro Arthur, porque ele está com o próximo livro dele aí, que sai para a editora, que nós falamos, vai falar justamente disso, né? E nós sabemos que isso é puramente mito, né? É mitologia chamada lá das obras de Platão, né? Mas tem os termos lá, tudo bem, vamos lá, eu coloquei. Então, esses aí que eu vi meio assim, meio problemáticos, vamos dizer assim, estou mostrando que tem, não estou querendo esconder, né? Então, acreditamos que para desconsiderar essas mensagens assinadas por Allan Kardec, vários pontos devem ser levados em conta. Vai falar, não vale nada. Primeiro, a mensagem de Jerônimo de Praga. Segundo, o tema das mensagens. Terceiro, os termos nelas utilizados. Quarto, em que condições o médium as psicografou. Quinto, a experiência de Leon Denis atestando que não houve nenhuma fraude. 6. As manifestações dos grupos espíritas da França e da Bélgica. 7. A informação de que o final da obra foi escrito por Allan Kardec. Todos eles devem ser devidamente refutados com argumentação lógica. Trata-se de um conjunto, daí não ser pouco, nada produtivo, se concentrar apenas no teor das mensagens. Ok? Bom, para qualquer exame crítico das mensagens que porventura se venha a fazer, deve-se acrescentar essa lista de itens que nós acabamos de falar, uma necessária contra-argumentação a esse trecho de uma fala de Denis, já citado, mas temos que ressaltá-lo. Nós já falamos isso lá atrás, eu vou voltar ao texto para trazer dentro desse contexto aqui. Então, ele diz lá, Leon Denis, espíritos experimentam, às vezes, grande dificuldade para exprimir, por meio de um organismo, de um ser alheio, noções e ideias pouco familiares a este último. Ora, é precisamente o caso relativo ao nosso médium e à questão céltica. Allan Kardec verificou isso no curso de suas mensagens. Estou trazendo de lá para mostrar que é mais um item que tem que ser analisado. Tá? Bom, eu tenho 2 artigos que estão publicados no meu site. Um intitulado Manifestações de Allan Kardec, mencionados por Leon Denis, e o outro, Leon Denis, Henri Sousse e as mensagens postas de Allan Kardec. Quem faz algum comentário, tá? De lá eu tirei isso aí, então está lá no meu site, quem quiser está lá disponível. Tem outros artigos aí que contestam essa manifestação de Leon Denis, então quem quiser também pode ver, é só procurar que acha. Bom, agora nós voltamos numa coisa novíssima mesmo, não está em nenhuma obra minha. O nosso amigo Vanderlei dos Santos, de novo, cadê ele? Ele está aí na sala? Não, né? Não sei se ele falou que vinha. Eu falei só, vai lá que eu vou falar de você, né? Não sei se você está aí. Bom, então em 20 de abril, então você vê que é recente, né? Tem praticamente uma semana. Ele me mandou essa obra. Então, essa obra, assim, aos espíritas, verdades e luzes, novas revelações ditadas pelo espírito de Allan Kardec. O que eu li foi isso aqui, li em francês, estou bom em francês, tá vendo? Aqui, ó. Eu li isso aqui, tá certo? Aí, o que tem essa obra? Comunicações ditadas pelo espírito Allan Kardec de janeiro de 1897 a fevereiro de 1998, 1 ano e 1 mês. Ok? Então, você vê, nós temos um período muito grande que Kardec está manifestando num certo grupo, que eu não traduzi a obra, não vi nada da obra, eu peguei a obra, só peguei isso aqui, que é o mais importante para mim, ela vai estar disponível, quem quiser também, eu posso depois passar o link para baixar a obra e tentar traduzir, se quiser, se interessar. Tá? O que eu achei interessante também aqui, Arthur, ó, nascer, morrer, renascer sempre e progredir, tal é a lei. Essa frase que é atribuída a Kardec está aqui, ó. A frase atribuída a Kardec, atribuída, porque até hoje eu não vi Kardec falando isso de jeito nenhum, embora, claro, ela representa o pensamento de Kardec, isso eu não vou nem discutir. Né? Mas de autoria dele, não achei obra nenhuma e ele falando isso, exatamente isso. Então, aqui nós temos a imagem com a tabela das matérias que estão publicadas nessa obra,
obviamente que o tamanho aqui não facilita nada, né? E a cor também, toda encardida da obra também não ajuda nada, mas eu tentei passar aqui os temas, de acordo com o que está lá, usando o Google Tradutor. Então, se tiver alguma coisa meio estranha aí, não preocupa, não é a culpa é do Google, não é minha não, tá? Então, aqui é os temas, né? Então, as comunicações do mestre, então, temas que tratou aqui, né? Todos eles relacionados ao espiritismo, e aqui uma outra parte sobre temas sobre Jesus, estudos sobre Jesus, né? Específicos sobre Jesus, né? E no final, a atestação dos grandes espíritos, que parece que vem referendam tudo que foi falado, tá mais ou menos por aí. Então é isso que está lá, a obra está aí, disponível para quem quiser talvez pegar, traduzir, seria até interessante, né? E até mesmo fazer um estudo, se for viável, né, da autenticidade desses mensagens ou não, sei lá. Mas está aí, eu estou passando a informação, não estou autenticando que sim nem que não. Só assim, o que está aí poderia ser de Kardec? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Do que eu estou vendo, em princípio, seria, mas não estou falando que foi, não. Tá? Bom, lá nós apresentamos nas mensagens nas mensagens de Kardec, duas mensagens que não seria deles, que seria de Santo Agostinho e de Tiago. Então, nós vamos falar delas agora. A primeira delas foi publicada no Reformador do ano 37, é o número 20, e a mensagem foi publicada na data de 3 de outubro de 1919, e tem a assinatura de Santo Agostinho, e foi dada através do médium Albino Teixeira da Costa, Albino Teixeira Costa, que essa mensagem é vista como uma revelação da nova reencarnação do codificador. Vejamos na ortografia original o seguinte parágrafo. Então, vai ter aqui, como o português da época, tá, gente? Não podendo Allan Kardec vir pessoalmente agradecer a homenagem que lhe prestais, eu, delegado por aqueles que o assistiram, declaro-vos que gentil carinhosamente acolhemos os eflúvios de peito de vossa gratidão e a seu tempo o transmitiremos ao nosso e vosso irmão. Kardec, claro. Que, em obediência às novas instruções, entre vós de novo se encontra. Epa, está falando que ele está reencarnado. Para dar maior amplitude à doutrina salvadora da humanidade. Lembrai-vos que vosso mestre não palmilhou um caminho de rosas, mas cheio de usos e espinhos, pois foi insultado, achincalhado, caluniado, sem que, apesar de tudo, seu intento um só momento esmorecesse, porque sabia que trabalhava na causa santa do Senhor. Então, essa mensagem de 1919 está falando que Kardec estava reencarnado. Só que, para mim, tem umas coisas que não batem. Você está falando aqui que não podia estar lá para vir pessoalmente, para agradecer, e está falando que ele se encontra de vós, mas não existe a possibilidade de espírito, pessoa vir manifestar? Ou ele estava acordado e não podia aparecer lá? Entendeu, Arthur? Se tá, quem será? Vamos ver de Tiago, que também vai falar a mesma coisa. Até parece que as duas parecem do mesmo ambiente, então vai falar quase que a mesma coisa em termos de reencarnação. Então, essa outra mensagem foi publicada no ano reformador do ano 39, né? 39, número 20, coincidentemente. É atribuída a Tiago, o apóstolo, recebida em 3 de outubro de 1921, o médium não foi formado, em que também se fala sobre a reencarnação de Kardec. Pois bem, meus amigos, esse episódio, cujo advento rememorais, não está mais no seu... Desculpa, esse espírito, cujo advento rememorais, não está mais no seio da imortalidade. Já se encontra de novo nessa oficina de trabalho. Ele ora e espera levar avante a sua obra. Kardec está entre os homens e, todavia, passando diariamente por ele, eles não o conhecem, porque assim é da vontade de Deus. Então, ele está falando assim, o espírito de Kardec está reencarnado, vocês passam por ele, ele nem sabe quem é. É mais ou menos essa ideia. Necessário se faz, pois, que vos ponhais a seu lado, ajudando-o, amparando. Kardec trabalha,
do alto do espaço, baixo as bênçãos para fortalecê-lo e ampará-lo na continuação de sua tarefa. E aí que é o problema. Ora, parece-nos implícita a ideia de que a referência a Kardec reencarnado diz respeito a uma pessoa adulta, a ponto de estar em pleno labor a favor da doutrina. Chico Xavier, que diz que é Kardec reencarnado, à época, contava apenas com 11 anos e meio de idade. Ou seja, ainda era uma criança, razão pela qual julgamos que, por lógica, ou pelo menos pela minha lógica, né, não lhe cabe Kardec trabalha com atividade. E se ele está no meio dos homens e os homens não o reconhecem, para quem então falar assim, dá assistência para ir lá, Ju? Ele não sabe quem é, meu. Sinto muito. Não faz o menor sentido isso daí. Faz o menor sentido, sinto muito. Então não bate. E como está lá, dá a entender que a fonte, o ambiente é o mesmo, como falei, então, se essa aqui cai, a outra também varia para o mesmo caminho. Bom, então vamos ver aqui mensagens de 1910 em diante. Então, eu peguei aquela lista que eu já tinha apresentado atrás. Então, aqui, de 1910, uma em março de 28 de março, manifestou-se espontaneamente, fala, nos anunciando que viria com prazer de tempos em tempos. Então, não está falando que não está reencarnado ainda, né? A outra mensagem, aliás, o outro item, é da obra de Henri Souza, em 4 de abril de 1910, ele manifesta dizendo para nos encorajar a prosseguir em nossos estudos. A outra, em 18 de abril, agradece a Salso pela biografia e incentiva ao trabalho. Diário dos Invisíveis, nós temos 15 mensagens, assuntos diversos, evangélicos e doutrinários, e em 1914, uma delas é uma prece. Em Reformador, ele está reencarnado, naquela que nós vimos do Santo Agostinho e do Tiago, está entre os homens. Então, essas duas estão reencarnadas. Aqui não está reencarnada, aqui os outros não sabem que sim, nem que não. E naquela revista espírita lá, da mensagem lá na França, dentro de alguns anos, retornarei a reencarnar entre vós. Então, está aí a informação, né? Continuando a lista, né? Do gênero céltico, nós temos 14 mensagens. Entre 1925 e 1926, incentiva Leon Denis, que dá notícia de que ele se manifesta em outros círculos espíritas da França e da Bélgica. Então, teoricamente, está desencarnado. No livro Obsessão, ele manifesta incentivando a publicação da obra. Isso lá na Bélgica, não foi nem aqui. Reformador tem uma mensagem pelo médio Hernani T. de Santana, se não me falo a memória, no grupo Ismael da FEB, fala genericamente da doutrina espírita, mas não nenhuma, não tem, tá meio estranho. Não tem uma só linha que em breve reencarnaria ou que já estaria reencarnado. Ou seja, não fala nada, se reencarnar, se já está, não tem jeito de saber. Dessa obra, Allan Kardec e sua época, nada sobre retorno. Reformador tem uma mensagem de médio Júlio Grande Ribeiro, nenhuma previsão sobre sua volta e nem que estaria encarnado. E, finalmente, da obra de Prier de novo, em 1997, novembro, nada sobre seu retorno. Então, você vê que tem mensagem que não fala de nada. Tem umas que falam que já está, outras falam que vai vir, uma que fala que vai vir, então não bate. Então, as coisas mostram que é tudo confuso, tudo coisa. Pode ter coisas certas aí, sim, mas quais é que são certas, quais que não são, ainda a gente fica sem muita segurança. Eu, particularmente, tendo a aceitar essa da França. Por estar fora do Brasil, da influência desse clima do Brasil, que Chico é Kardec voltou, que não sei o que tem, porque estava previsto no Obras Postas, essa encrenca toda que tem surgido no movimento espírita aqui no Brasil. Mas é opinião pessoal, não tem nada a ver. Tá? Bom, agora aqui nós temos uma novidade. A primeira novidade nossa é essa. Que Allan Kardec manifesta-se a Chico. Quem vai nos contar essa história é Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha foi um grande amigo de Chico, pelo menos no tempo que Chico viveu aqui em Pedro Leopoldo. Quando ele mudou para Uberaba, obviamente que os dois não vinham todo dia, mas a amizade dos dois não se romperam, como dizem por aí. Tá?
nós temos elementos, vamos colocar isso provavelmente mais para frente, de contato entre Chico e Arnaldo Rocha até 1986. Não sei precisar o mês, mas provavelmente março, não tenho muita certeza. Então, essa amizade rompida não existiu, isso é da cabeça de alguém que quer combater ideias que não vão de acordo com a dele, então ele fica inventando moda. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Então, Marcelo Orsini, que era o diretor, o administrador do site Projeto Espiritismo Kardec, ele estava entrevistando Arnaldo Rocha, né? E chega num certo ponto dessa entrevista, ele pergunta para Arnaldo assim: senhor Arnaldo, e o relacionamento entre Chico e Kardec? Aqui nós vamos, na sequência, nós vamos resumir a fala, tá? Não é literal, não. Nós temos a gravação. Paulo, só uma informaçãozinha. Quanto tempo Arnaldo Rocha e Chico Xavier conviveram? Uai, rapaz, é uma amizade de quanto tempo já? É uma proximidade muito grande, você falou aí. Considerando que foi 1959, faz a conta, 1959 para 1986. 1986. Dá uns 25 anos, né, mais ou menos? 25 anos e mais uns 15 a 14 anos quando ele estava em Leopoldo. Então está aí por volta de uns 40 anos. 40 anos. Então perceba que Arnaldo Rocha não é uma pessoa qualquer, né? Além de ser uma figura de muita importância no movimento, teve uma amizade, uma proximidade com Chico Xavier por 40 anos aproximadamente. E não ficou propalando isso aos quatro ventos e usando essa amizade para Kardec para se promover, sei lá. Exatamente. Tá, vamos lá. Então, tá aqui resumo, tá, gente? Eu escutei o áudio e resumi a historinha, tá? Quando Arnaldo, certa feita, quando Maria Xavier, irmã de Chico, ficou obsediada, embora a família fosse católica apostólica romana, foram procurar em Matozinhos, Minas Gerais, o Perácio, que era espírito. A moça, num processo obsessivo muito doloroso, acalmou-se. Não obstante, Perácio começou a se preocupar com Chico, que tinha por volta de 15 a 17 anos na época. Então, a impressão é que Perácio percebeu a mediunidade de Chico e ficou preocupado com ele. Falou: o que esse rapaz vai fazer com essa mediunidade dele? Algo mais ou menos assim, ou ouviu, ou foi intuído, sei lá. Como que surgiu essa preocupação, não sei, só sei que surgiu, né? Tá aí. Naquela ocasião, deram a Chico um exemplar de O Livro dos Espíritos para ler, ainda que tivesse apenas o curso primário. Neste livro tinham palavras que ele, Chico, né, não entendia. Então ele começou a ver um homem a seu lado, mas tinha vergonha de perguntar quem era. Isso é mineiro mesmo, viu, Arthur? Vergonha de perguntar, isso é coisa de mineiro. Tá? E as dúvidas que ele tinha eram esclarecidas por esse senhor, com o qual foi construindo uma amizade muito bonita. Arnaldo informa que alguém deu de presente a Chico um livro cujo título não se lembrava, que continha um retrato do senhor Allan Kardec. Então, Chico estava lá no estudo de Um Livro dos Espíritos, quando lhe apareceu esse senhor, que na verdade é um espírito, né? Esse homem, que é na verdade um espírito, Chico olhou para ele e se pôs de joelho, com todo respeito. Esse espírito disse a Chico que, assim como ele havia colaborado com ele, uma vez por mês, na casa do Sr. Rustam, quando o Espírito de Verdade fazia as correções de O Livro dos Espíritos, agora ele vinha colaborar também. Foi então que Chico se deu conta de que esse senhor era Allan Kardec. E aqui, como mudou o link anterior que tinha esse vídeo, eu acabei colocando o link aqui, para depois, se quiser colocar lá, dentro da área da manifestação de Chico Kardec, colocar isso lá, você pode colocar, tá? Bom, um curioso relato de transfiguração, se é que a gente pode chamar transfiguração, tá? Que, na verdade, quando você vai analisar, fica meio assim, meio assado, não sei para que lado que vai. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Livro Lições de Sabedoria, publicado por Carlos Marlene Nobre, no capítulo Perfil Biográfico, que está falando de Chico, né? Então, ela diz o seguinte: Chico Xavier tinha diferentes tipos de mediunidade. Psicofonia com transfiguração era uma delas. O que é psicofonia com transfiguração? A transfiguração é um fenômeno pelo qual o médium muda um pouco a sua fisionomia
toma a aparência do espírito manifestante. Isso pelo processo de transfiguração do perispírito. Então, o perispírito do médium, o espírito usa o perispírito do médium, faz ele transfigurar e sobrepõe ao corpo físico. Então, quando você olha para o médium, você já não vê o médium, você vê o espírito. A aparência do espírito. É mais ou menos isso aí. De uma forma bem grosseira, é isso. Tá? Bom, informação. Nas obras, as Instruções Psicofônicas, publicada em 1955, e Vozes do Grande Além, em 1957. Então, essas obras, o que elas contam? Contém mensagens recebidas de um grupo MBA de vários espíritos e organizado por Arnaldo Rocha. Tem vários relatos de Chico transfigurando-se nos seguintes personagens. Então, para confirmar que ele tinha a mediunidade de transfiguração. Então, Instruções Psicofônicas, por exemplo, tem 7 personagens diversos. Padre Eustáquio, Costa de Souza, Guilherme Ribeiro, por aí fora. Voz do Grande Além, Leôncio Correia, Amadeu Amaral, tá. Então, são 4. Então, só aqui, nessas 2 obras, tem 11 transfigurações de Chico. Né? Nos personagens que se manifestavam por ele, ok? No livro Chico Xavier, Mandato de Amor, publicado pela União Espírita Mineira, então tem uma parte para cada autor. Então, esse pegado é primeiro de Arnaldo Rocha. Então, nessa parte de Arnaldo Rocha, encontramos 3 casos de transfigurações do médium, ou seja, do Chico. Primeiro caso. Então, é relato de Arnaldo. O rosto de Chico rejuvenesceu e afilavam-se as faces. José Xavier, seu querido irmão, que apresentou-se cumprimentando os meus companheiros. O que aconteceu? A fisionomia de Chico mudou para a fisionomia de José Xavier, pela transfiguração. Segundo, fitamos o médium, defrontamos-nos com uma fisionomia estranha, nada lembrando o rosto, esqueci, tem alguma coisa aqui, está errado. Vou acertar. O rosto, o bonacheiro do tão querido Chico, estava gélido, pesado, feio. Terceiro, Chico estava de pé, sumindo o aspecto facial e a postura inconfundível de Emmanuel. Cara, o cara se transfigurou em Emmanuel, cara. Isso eu não sabia. Isso é legal. Tá vendo? Tá aí, ó. São 3 casos. Então, está provando que Chico tinha transfiguração. Agora, nós vamos no relato de Marlene Lobre, no livro Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Então, ela relata lá, Marlene. Corria o ano de 1959. Um dia normal de atendimento na comunhão espírita cristã. Chico conversava com os irmãos da fila antes do início da sessão e eu, como de hábito, estava a seu lado acompanhando o trabalho paciente e generoso com que ele acolhia a todos. Em dado momento, ouvi-o chamar-me. Não sei por que voltei-me para a janela situada à minha direita, que correspondia à parede esquerda da entrada do salão, como se tivesse sido chamada por alguém invisível. Depois voltei-me para o lado esquerdo, fiz esse giro inverso a fim de olhar o Chico. Neste momento, já não era mais eu. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Entrara em um estado modificado de consciência, mergulhada em outro ambiente, vendo outra paisagem. Enxerguei Kardec no lugar de Chico. Viu nas vestimentas do século XIX, com a mesma postura do seu ambiente de trabalho. Lembro de ter dito, professor, quando voltei a mim, quando eu saí daquele estado de transe, vamos dizer assim, porque para mim eu estava em estado de transe. Quando voltei a mim, estava indo um tanto aturdida, sem me dar conta ao certo de onde me encontrava. Já não via mais Kardec, agora era Chico que estava diante de mim. E constatei que ele sorria muito, sem entender ao certo o que se passava, ouviu dizer, ainda sorrindo. Uai, Marlene, você está vendo o nosso passado? Desde então, a crença virou certeza. Para mim, não havia mais dúvida. Chico era Kardec reencarnado. Por instantes, eu tinha visto uma cena do século XIX. Vejamos esta informação interessante e constante dessa obra. Tá? A informação da própria Marlene. Certa vez, na década de 1980, recebi um telefonema do Rio de Janeiro. Era de minha querida irmã espiritual, Alba das Graças Pereira. Marlene,
estou telefonando para passar-lhe um recado de Silvia Barçante. Ela me ligou há pouco. Disse que esteve com Chico em Uberaba e que ele afirmou a ela que você trabalhou com Kardec. Olha, se a Marlene trabalhou com Kardec e ela entrou num estado aqui de transe, ela não pode ter visto o passado dela, não? E veja bem, depois nós vamos tratar do tema, não vou só falar aqui. Tem-se também que Chico era a Ruth Serena da Fé. E, de repente, por Chico estar nesse ambiente, ela viu Kardec e, de repente, ou talvez até o próprio Kardec se manifestando através de Chico, não sei. Você que é o seguinte, no início eu pensei que seria uma transfiguração, por isso que eu pus tudo de transfiguração. Mas num fenômeno de transfiguração, todo mundo que estiver no ambiente enxerga, sabe quem é, a pessoa muda. Então, na transfiguração não é. O ponto inicial não era o que eu pensei no início. Então, ou é um fenômeno de volta ao passado, o ambiente do passado se fez presente, só a Marlene viu, pela evidência, pelo estado de desdobramento, sei lá, emancipação da alma, ou Chico está manifestando por Kardec e ela viu esse fenômeno de Chico lá, de Kardec se manifestando pelo Chico. Qual dos dois? Não sei. Agora, tomar daí que Chico é Kardec, que é difícil. Eu interpretei já um pouquinho diferente. O que pode ter acontecido, ela ter tido nesse estado aí psíquico alterado, de ter tido essa visão onde a imagem que ela vê se sobrepõe à imagem do Chico Xavier, que estava na frente dela. Porque ela não estava vendo mais com os olhos do corpo físico, e sim com os olhos da alma, digamos assim, né? Sim. Então, era como se fosse um quadro que se colocou na frente dela, obstando a imagem, né? O Chico, né? O Chico ficou atrás de Kardec, vamos dizer assim, né? Mais ou menos Exatamente. assim. Pode ser. Tá? Mas por isso não quer dizer que o Chico é Kardec, porque senão ele tem que ser lá aqueles espíritos todos que nós falamos, que ele. Não dá, né? Não dá. Não bate. Esse slide aqui é mais ou menos o que nós já comentamos aqui, tá? As desconhecidas materializações. Este tópico é a cereja do bolo. Por isso que é importante o pessoal ficar até o final, né, Paulo? Esse aqui eu acho que é um... desdobrando, né? Esse caso aqui é um caso muito interessante, que eu acho que aqui vai ficar muito nítido, muito claro, serem os dois personalidades ou espíritos distintos. Bom, nessa obra, Materialização de Chico Xavier e outras recordações, de Gerson Simões Monteiro, desencarnado agora em 2016, ele vai descrever 3 materializações do médium. Do médium quem? De Chico. Em reuniões mediúnicas de efeitos físicos para assistência aos enfermos no Grupo Espírita Dias da Cruz da cidade de Caratinga, nos idos de 1985. Vejamos os seus relatos. Então, Chico vivo, como pessoa viva, morando nessa época em Uberaba, com certeza, 1985, se desdobrou e manifestou lá em Caratinga. Ok? 3 vezes. Você vai citar 3 casos. Pois bem, na primeira reunião, em que estive com Chico Xavier materializado, eu havia recebido o tratamento para as minhas coronárias no biombo, ao lado da cabine, em uma de suas macas, em que eram atendidos os enfermos. Ao me aproximar dele, tive de me curvar para abraçá-lo, pois ele era menor do que eu. E comecei a chorar, pois pensei que ela havia desencarnado. E tinha vindo se despedir de nós. Só para você ver a ideia. Manifestou, morreu, né? Ele, emocionado, também chorou, como sempre. O Chico, né, brincou com ele, chora mesmo. Né? Ele era muito emotivo mesmo, com certeza. Segunda vez, eu vi Chico Xavier materializado e eu me sentara numa cadeira de balanço, atrás do biombo, para tratamento dos enfermos. Era bem próximo à porta fechada da cabine, onde se encontrava o médico de efeitos físicos, Antônio Salles. A porta se abriu e Chico, ao passar por mim, bateu levemente na minha cabeça, com a mão direita aberta, e disse: Gerson, como estás? Diante disso, tomei a sua mão
e a beijei no dorso e ele imediatamente retribuiu o meu gesto. Terceira vez. Chico materializado passou perto de mim e somente me cumprimentou. Nessa oportunidade, o espírito Bezerra de Menezes, também materializado, operava no biombo destinado aos atendimentos dos enfermos nas máquinas. Em determinado momento, ouvi Chico dirigir-se ao querido benfeitor espiritual, dizendo: Doutor Bezerra, já está na hora de eu ir embora. Ele estava se referindo à volta ao mundo espiritual. Bom, então essa é a narrativa do Gerson Monteiro. Chico aqui manifestando 3 vezes, de uma forma comum, sem nenhum preparo, no meio de todo mundo. E nós queremos fazer uma contrapartida com essa materialização de Allan Kardec, que está registrada por Ranieri nesse livro, Forças Libertadoras, Fenômenos Espíritas. A data foi 18 de dezembro de 1953, na qual acontecia a reunião de materialização. Na ata da reunião, cita-se os nomes das pessoas presentes. Então, fizeram a ata da reunião que Kardec manifestou. Destacamos apenas este pequeno trecho dessa obra. Então, tem a ata da reunião que aconteceu a materialização de Kardec, e eu vou destacar, né, desta ata, esse trecho. Em 1953, sem que esperássemos, de repente, o mesmo José Grosso anunciou: sábado virá Denizar, ficam escalados fulano, Beltrano e Cicrano e outros. 12 elementos. Procurem esclarecer aos outros que não poderão comparecer, que é ordem da espiritualidade. Nesse dia, vocês passarão somente a frutas. Vocês, os 12, tá? Os 12 escolheram. Nem carne, nem alimento algum de sal. Só frutas. Passeios no parque ao ar livre e conversas evangélicas. Esqueça o mundo por um dia e os seus problemas. Fica você, Ranieri, autorizado a organizar uma lista de 10 perguntas sobre assuntos doutrinários para que ele responda. Esse aviso da vinda de Kardec foi feito uns 15 dias antes da materialização. Fala assim, ó, daqui uns 15 dias ele vai aparecer. Se prepare. Ó, pra você ver. O que aconteceu? Escolheram 12 do grupo todo. Só 12 podiam estar lá. Só 12. E ainda falou assim, ó, você só pode comer fruta, não pode comer sal, ficar falando de Jesus, dando a voltinha na natureza. Só isso que vocês podem fazer, mais nada. Então, é algo especialíssimo. Especialíssimo nessa materialização. Analisando as condições exigidas dos participantes, bem como a escolha a dedo de apenas 12 pessoas para assistir à reunião em que Allan Kardec se materializou, visando comparar com as condições das materializações espontâneas de Chico Xavier, nota-se uma gritante diferença, o que, indubitavelmente, e aqui a meu ver, claro, demonstram tratar-se de uma reunião especialíssima que evidencia que são espíritos diferentes, de nível evolutivo diferente. Portanto, para nós, fica claro que o médium Chico Xavier não foi a reencarnação de Allan Kardec. E aí nós vamos pegar uma fala de Júlio de Abreu nessa obra Verbo e a Carne, publicada em conjunto com Herculano Pires, foi publicado em 1949. Até hoje, ou seja, em 1949, salvo os seus contemporâneos Flammarion, Leon Denis e Delane, e sob certo aspecto Bozano, não surgiu um espírito que estivesse à altura da tarefa de continuador, para a qual é necessário um perfeito conhecimento da obra do codificador e um conhecimento igual, se não maior, da Bíblia, como elemento indispensável ao completo desenvolvimento da parte moral da doutrina. Bom, então tá aí a informação, né? Somando com o que eu estava pensando. Então, fechando, uma teoria não pode ser aceita como verdadeira
senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Assina Allan Kardec. Aqui, então, nós terminamos. A fonte disso aqui é todas as obras que eu fiz, tá certo? Não tem fonte específica, né? Então, todas o que eu fiz lá estão tudo meu. Então, as fontes originárias estão lá. De onde eu tirei tudo isso aqui. Paulo. É isso aí. E, né, estamos chegando ao final do nosso terceiro programa. Temos aqui algumas perguntas. O Mente e Consciência faz uma pergunta até ousada aqui, olha, Paulo. Não são muitas perguntas, tá? Então, vai ser uma coisa bem rápida. Ele pergunta, Kardec já reencarnou? Quem está perguntando? Isso é o Samuel. Ô, Samuel, eu vou te responder bem sim, só Deus sabe. Porque é muito difícil, sabe? É muito difícil a gente saber. E ele pode ter inclusive reencarnado e não foi distinguido. Eu, por brincadeira, é só para efeito de argumentação, eu fiz uma análise comparativa entre algumas coisas de Eurípides Barçanufo com Kardec. Eu falei assim, meu cara, esse sim tem um candidato forte. Inclusive, eu já mostrei isso para o Arthur. É muito interessante, porque várias coisas de um bate com o outro. Agora, a gente bater o martelo, não tem como. Pode ser que os espíritos futuramente podem vir trazer informações. O Kardec teve encarnado em você já tal era fulano. Mas essas informações também tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que defendem tese que vai falar que veio lá que Kardec é o Chico. Ponto. E aí como é que nós vamos ficar? Então, é por isso que eu falei lá no início. Essas comunicações e informações que vêm do Brasil, para mim, são todas, desculpa, suspeitas. Por isso. Porque aqui já está essa ideia de que Chico Kardec já está impregnada por muitas pessoas. E as pessoas aceitam com uma facilidade muito grande. Porque fulano falou, que Beltrano tá. Porque... E vem que vem. Mas ninguém está parando para analisar com seriedade a situação. Eu não estou combatendo ninguém. Eu estou pegando as coisas e dentro de uma análise doutrinária, eu estou tentando mostrar que não tem possibilidade, só isso. Eu não defendo que sim, que não, não vou brigar para isso. Eu estou trazendo informações para que vocês também possam ver. Peraí, não pode ser. Doutrinariamente não pode ser. Se eu, dentro da minha pesquisa, eu descobrisse que fosse, eu estava defendendo também, claro. Por que eu vou ficar? Entendeu? Agora, dentro do que eu tenho levantado até hoje, e da próxima live, que aí sim, vocês vão ver que a coisa é muito clara, porque nós vamos mostrar taxativamente que o psiquismo de Chico era feminino, totalmente feminino. Vai ficar muito claro. Então, ele, para mim, esse que vai ser, na verdade, essa live tem a base de um e-book que eu publiquei. Então, para mim, só ele é o suficiente para qualquer pessoa de mente aberta perceber que Chico não é Kardec. Só ele basta. Só bastaria, né? Só ele bastaria. Mas as pessoas querem mais coisa, inventando moda, então tem jeito. Exatamente. Já o Canindé Espírita, a gente não sabe se é uma pergunta, parece ser uma afirmativa mesmo, né? Que não tem ponto de interrogação, ele já assevera. Kardec foi Eurípides Barçanufo, parece estar certo disso. Canindé, se você quiser, depois você me passa o e-mail que eu vou te mandar esse levantamento que eu fiz. É muito interessante. Gente, eu não estou afirmando que é, tá? Eu estou mostrando que as coisas de um e outro, né, bate muito interessante. O meu e-mail, se quiser anotar aí, paulosnetos, tudo no plural, @gmail.com. Aliás, quem quiser mandar alguma coisa para mim, pode mandar, não tem problema não, tá? A gente vai tentar responder na medida do possível, da nossa capacidade de responder, claro, não vou ficar inventando uma hora, tá? Sim. Já a Shirley pergunta, né, quando nós falávamos, na realidade, né, que eu também comentei sobre isso, que Kardec, teoricamente, teria mais condições de nos ajudar enquanto espírito, né, enquanto desencarnado, do que numa nova encarnação. Aí ela pergunta, mas desencarnado ele ajudaria de que forma? Uai, Shirley, ou manifestando, até mesmo sem dar o nome, que se der o nome já vira problema, tá? Vai virar problema, ou intuindo os médios a trazer as informações, tá?
E aí, se a gente trabalhar assim, dentro dessa ótica, a facilidade dele de agir no mundo inteiro é muito maior se ele tivesse encarnado, que aí vai ser local. É isso que nós estamos falando. Tá? Agora, veja bem, o Kardec manifestar, por ser uma personalidade assim, tão distinta, vai ser um problema danado, porque o cara, o Paulo está inventando, o Arthur está inventando, e ninguém vai aceitar. Então, se ele manifestar, eu estou esquecendo essas para trás, né? Se ele manifestar, somente hoje está bem contaminado essa ideia de que Chico é Kardec, ele não vai nem falar que é ele. Ele não vai falar que é ele. Ou então a informação vai vir de vários lugares ao mesmo tempo e vai confirmar, não de um médio só. E quando Kardec fala do controle universal, o controle universal, conforme Kardec entendia, é vários médios de vários países, não de um país só. Por isso que eu falo que tudo que vem do Brasil, para mim, já está contaminado. Entendeu? Sem dúvida, Paulo. Bem, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Acredito que tenha sido assim, né? Claro que tem alguns comentários que o pessoal faz e tudo, mas acredito que a maioria tenha sido respondida. Bem, então chegamos ao fim do nosso programa de hoje, nosso terceiro programa, e já convidamos vocês no dia 4 de maio, portanto, a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário de 8h30 da noite, né, ao nosso próximo programa, cujo tema será Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina. É uma afirmação que o Paulo está fazendo, inclusive ele acabou de comentar aí sobre esse livro que ele escreveu, né, do mesmo nome, Chico Xavier, uma alma verdadeiramente feminina, que também vai trazer elementos aí para que vocês possam analisar se efetivamente é possível, né, que Chico Xavier fosse a reencarnação de Allan Kardec, que é um dos temas, né? Nós estamos não só falando sobre especificamente, né, do Chico Xavier, mas também foram apresentadas outras possibilidades aí de Allan Kardec ter reencarnado como fulano, cicrano, beltrano, e foram, né, aos poucos sendo eliminadas aí em função das informações que o Paulo coletou. Né, Paulo? Quer falar alguma coisa, então, sobre esse nosso próximo estudo, na próxima quarta-feira? Não, é surpresa para a próxima quarta-feira. A única coisa que eu posso adiantar é que a gente tem informações que foram coisas bem recentes, a maioria das pessoas não conhece, e essas informações, vamos dizer assim, vão ser fatais para demonstrar, sem a mínima sombra de dúvida, que o psiquismo de Chico era feminino. O que eu posso falar é isso. Perfeito, já é né, uma dica boa aí, um chamamento bom para que vocês possam aqui retornar na próxima quarta-feira, né, se juntar a nós nesse nosso estudo. Agradecemos, portanto, a todos, né, mais uma vez aí pela audiência. Muitos, obviamente, não podem ficar até mais tarde, vão continuar vendo aí o vídeo num outro horário, mas o que vale é vocês efetivamente acompanharem nos horários que for melhor para vocês, né? Então, agradecemos mais uma vez e espero vocês, portanto, próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, de 8h30 da noite. Até lá, pessoal! Tchau, tchau!